Olá pessoal do curso de Ciências Biológicas à Distância. Vamos dar continuidade então no curso de Genética e hoje a gente começa o curso de Genética propriamente dito. Nós vamos entrar então nos padrões de herança e essa preocupação de entender estudo de herança e variação, que a gente já tinha discutido inicialmente, que é uma preocupação da área da genética. Eu coloquei aqui alguns exemplos que ela é muito antiga. Então 400 anos antes de Cristo, já Hipócrates já dizia que as características adquiridas pelos pais seriam transmitidas aos descendentes, e Aristóteles, outro filósofo grego, em 340 anos antes de Cristo, já dizia que os indivíduos apresentavam características mais próximas aos avós do que aos pais. Lógico que não tem muito fundamento científico, mas já demonstra essa preocupação humana em entender padrões de herança já há muito tempo atrás, né? Mais recentemente, o próprio Darwin teve que, dentro da sua teoria da evolução, ele teve que propor uma forma de padrão de herança, porque a teoria dele estava baseada tanto na seleção natural quanto a herança de características que eram selecionadas. E ele foi perguntado, e como ele não tinha conhecimento dos trabalhos de Mendel, ele criou uma teoria chamada de teoria dos pangenes, que dizia que cada característica tinha uma gêmula que migrava pelo sistema circulatório incorporada no gameta, e aí o gameta formava o novo indivíduo através da união dos gametas. E ele foi duramente criticado, principalmente por Galton e Weismann, que fizeram vários experimentos, o Galton com transfusão de sangue em coelhos, o Weismann cortando caudas de ratos, mostrando que não existiam essas gêmulas que migravam durante o processo de reprodução dos organismos, né? Quem resolveu esse problema do padrão de herança, então, foi o Mendel. Várias pesquisas já vinham sendo feitas na época, mas a pesquisa dele foi a que se sobressaiu, porque ele tem teve uma formação muito boa em matemática durante o curso de História Natural em Viena, e ele era um padre na antiga Tchecoslováquia, o mosteiro dele hoje fica na República Tcheca, e nasceu em 1822. E pelo menos 4 trabalhos anteriores aos trabalhos do Mendel já vinham na mesma linha, fazendo cruzamento entre cores diferentes de flor em tabaco, ou mesmo com as ervilhas, que ele trabalhou só que cruzando somente variedades com sementes de cores diferentes. O Gartner está fazendo cruzamentos com tabaco e milho, e o Naudin fazendo cruzamentos também com tabaco, já falando numa questão de presença de essências. O trabalho do Mendel, então, o primeiro foi de 1865, o segundo de 1869, mas eles ficaram meio esquecidos durante 35 anos, por questões de contestação dentro da comunidade científica, mas em 1900 viram que os trabalhos realmente respondiam àquela questão, e principalmente o De Vries, junto com o Correns e o Chemark, eles deram então a prioridade para o trabalho do Mendel, fizeram a divulgação dos resultados, e depois em 1906 já o Bateson já traduziu para o inglês e mostrou que aqueles dados que ele tinha visto se aplicavam a animais. Por que os trabalhos do Mendel foram importantes? Porque ele teve um cuidado muito grande no planejamento e na execução dos cruzamentos, o que deu o sucesso do trabalho, e ele trabalhou com um material que tinha facilidade de cultivo, rapidez de geração, tipos diferentes disponíveis, e era uma planta autofecundante, o que facilitava a manipulação dos cruzamentos, que era a ervilha de cheiro a piso sativo. Com relação aos cruzamentos, ele utilizou linhagens que diferiam em apenas uma característica cada vez que ele ia estudar. Então ele tinha uma linhagem que diferia para a cor da semente e para todas as outras características. Essas linhagens eram idênticas, e ele tinha isso para todas as características. Ele usou linhagens que ele chamava de puras, que são as linhagens homozigotas. Hoje a gente sabe que são homozigotas, e puras porque sempre davam a mesma característica na descendência. Ele analisou muitos cruzamentos, que davam uma amostra grande, que deu peso estatístico grande para os trabalhos dele. Ele verificou a herdabilidade das características, isso é, o quanto que ela era determinada geneticamente independente do ambiente, e verificou que era constante, e ele fez os cruzamentos com extremo controle. Essas são as 7 características que ele analisou: o tamanho da planta, se era anã ou alta, a posição da flor terminal ou axial, a forma da vagem com constrição ou lisa, a cor da vagem amarela ou verde, a forma da semente lisa ou rugosa, que é a famosa, a cor do tegumento, se é branco ou se tinha algum colorido, e a cor dos cotilédonos, que é o famoso também, a semente verde ou amarela. E aí nós temos o surgimento da primeira lei de Mendel, conhecido também por esses 5 outros nomes. E aqui estão os resultados dos cruzamentos que ele obteve para 7 características, mostrando sempre que do cruzamento de uma linhagem
das duas linhagens que ele tinha, que diferiam, por exemplo, na cor da semente, na forma da semente e assim por diante, uma dessas características desaparecia na F1, no caso da cor da semente desaparecia a verde, da forma da semente desaparecia a rugosa e assim por diante, até no tamanho do caule desaparecia a planta anã. E voltava, essa característica desaparecia na F1, voltava na F2 numa proporção sempre de 3 daquela que estava na F1 para uma daquela que desaparecia. Então, 3 amarelas para uma verde, 3 lisas para uma, aproximadamente 3 lisas para uma rugosa e assim por diante. Vejam que o padrão é sempre próximo de 3 para 1. Para poder explicar esses resultados, então ele propôs um modelo onde tinha 4 premissas. A primeira premissa de que cada característica que ele trabalhou apresentavam 2 fatores determinantes, que hoje a gente sabe que esses fatores são os alelos, que formam o genótipo. Então esses fatores determinantes poderiam ser eram inicialmente para as plantas iniciais, quando ele fazia os cruzamentos, eram 2 iguais. Então a planta amarela, semente amarela, tinha 2 fatores iguais, azão, azão, ou poderia chamar de vezão, vezão. E a planta verde teria também 2 fatores, que no caso seria o azinho, azinho, ou o vezinho, vezinho. Então a diferença desses fatores, o azão para o amarelo e o azinho para o verde. A segunda premissa seria que os fatores se separariam na formação dos gametas, indo um para cada gameta. Aqui já envolvendo a questão da meiose, né? Depois, a união dos gametas é puramente ao acaso, e por último, teria que existir dominância entre os fatores. Aplicando então essas 4 premissas então, no modelo, ele propôs então, vamos lá, então para as cores da semente. Uma planta amarela ele cruzou com a verde, como ele fez lá na prática. Amarela, então, 2 fatores azão, verde, 2 fatores azinho. Separação dos fatores na formação dos gametas indo um para cada gameta, portanto, todos os gametas da planta amarela teriam azão, todos os gametas da planta verde teriam azinho. União dos gametas ao acaso, portanto, 100% da F1 seria heterozigota, ou o que ele chamou de híbrido, azão, azinho. E haveria dominância entre fatores, que é a última premissa, portanto, o azão domina o azinho, portanto, 100% a F1 amarela. Cruzamento da F1 com a F1 seria, então, azinho, azinho, com azão, azinho com azão, azinho. Portanto, novamente, aplicando o modelo, 2 fatores para cada característica, no caso a cor, são amarelas, mas agora 2 fatores diferentes, com dominância do azão sobre o azinho. Separação dos fatores nos gametas, portanto, formação de gameta azão e azinho para a primeira, azão e azinho para a segunda planta. A união dos gametas ao acaso, portanto, o gameta azão e azinho de uma planta juntando com azão e azinho da outra, formando um azão, azão, 2 azão, azinho e um azinho, azinho. Um azão, azão, 2 azão, azinho e um azinho, azinho. E existe dominância entre fatores, que é a última premissa, portanto, todas essas daqui seriam amarelas, 3 amarelas para uma verde. E o que ele observou era que o que ele tinha era 6.022 amarelas para 2.001 verdes, num total de 8.023, e dentro desse esperado, nesse modelo, ele teria que esperar 6.017 a 2006. E aí ele aplicou a matemática sobre isso e viu que a diferença não era estatisticamente significativa, o que provava que o modelo explicava, o modelo teórico explicava a prática que era o observado em campo. Depois dos trabalhos de Mendel, vários outros trabalhos vieram subsequentemente, e aí então a gente tem a descoberta de outros padrões de herança que desviavam desse que o Mendel observou, porque nas 7 características vocês viram que ele observou a proporção de 3 para 1. E aí então outros padrões de herança foram encontrados, como dominância incompleta, onde agora muda a proporção de 1 para 2 para 1. A genética é a mesma, isso é, no cruzamento entre indivíduos heterozigotos vai dar 1 azão, azão para 2 azão, azinho para 1 azinho, azinho. Só que agora o heterozigoto ele é diferente dos 2 homozigotos, ele é intermediário. Portanto, fenotipicamente, a gente tem uma mudança na proporção esperada por Mendel, que seria 3 para 1, para uma proporção de 1 para 2 para 1, porque o heterozigoto é diferente, né? Um outro tipo de herança encontrado posteriormente foi a codominância, onde, novamente, o heterozigoto é diferente dos 2 homozigotos, mas agora ele fenotipicamente, ele apresenta a expressão dos 2 homozigotos. Isso é encontrado, por exemplo, no tipo sanguíneo MN, onde nós temos o homozigoto M, o homozigoto N, e o heterozigoto vai ter tanto M quanto N. No ABO, o A, o B e o AB. E a presença também de alguns sistemas que nós temos genes letais, que são aqueles que levam à morte do portador desse alelo quando nós temos determinados genótipos. Essa morte pode ser precoce ou tardia, e isso vai ter consequência, por exemplo, na hora que vocês forem resolver os exercícios que estão passados como atividade a partir desta unidade.
Então, se é uma morte precoce, o indivíduo morre ainda durante o desenvolvimento, é um aborto, ou nasce morto ou morre logo após o nascimento, esse indivíduo não faz parte da descendência genética, portanto ele tem que ser excluído, isso muda a proporção da descendência. Se for 1 para 2 para 1, se um morre, fica agora 1/3 e 2/3. E a morte tardia, que o indivíduo morre posteriormente, então ele faz parte da descendência, mas dependendo da pergunta, se perguntar aos adultos, ele morre antes da maturidade, você tem que tirar a proporção, porque a pergunta agora é sobre os adultos. Então isso modifica a proporção esperada pela segunda lei. Um exemplo que nós temos com letalidade recessiva, quando a gente tem dominância, recessividade e letalidade recessiva, 100% dos indivíduos vão apresentar a característica dominante, porque se a gente tem dominância e recessividade, e o alelo letal ele mata em homozigose, e portanto o recessivo morre, nós vamos ter dos 3 para 1, os 3 vão ser dominantes, então 100% da descendência apresenta a característica dominante. Então essa é uma forma, junto com a codominância e a dominância incompleta, de modificações daquele 3 para 1 esperado pela primeira lei de Mendel. Então, agora vocês podem consultar o livro para complementar, os livros que estão na plataforma para complementar essa unidade, e bons estudos a vocês.